Aqui no meu canal, um pouco acima, tem um comentário que eu fiz para um artigo da BBC Brasil. Aí a explicação no artigo eles falam que o grande, que existe um filósofo lá, matemático, estudioso, quis explicar a criação pela matemática. Então, tinha uma série infinita, né? Que era menos menos mais um. Isso aí era uma série infinita que ia dar a soma, ia dar meio. Então, esse era um problema, assim. Qual, qual o resultado disso? Então, era infinito. Então, ele propôs que o resultado daria meio. Aí, o Marquette falou que não poderia dar meio e propôs que começasse com zero. Só que a soma, né, essa equação, a gente pode dizer, teria que começar ex nihilo, ou seja, com zero. Aí seria 0 vezes 1 dividido por 0 vezes 1 dividido e assim por diante. Sempre zero. Então, isso, entendendo a criação, seria a liberdade eterna. Então, o homem começaria com liberdade e teria liberdade eterna, porque essa equação dá sempre zero. Aí eu proponho, a minha visão ali, uma proposição ao retorno à soma do grande, porque o Marquette, ele inverte. O grande começa com menos, com a subtração. E o Marquette vai pela multiplicação. Eu falo que o grande é uma soma ali, porque você vai do 1 para o menos 1. Quando você vai para o menos 1, para subtrair o menos 1, você percorre um caminho. Então, você está somando um caminho para subtrair o que tem nele. Então, isso é a soma do grande. E o Marquette vem com a multiplicação e a divisão. Então, ele inverte. Ele começa a dar a primazia para multiplicação e o início com zero. E aí eu retorno. Eu proponho que a gente retorne a soma do grande, invertendo as operações. Primeiro a divisão e depois a multiplicação. Como não é possível começar tudo do nada, o início é a magnitude, o 1. Então, não dá para começar do zero para dividir. Então, tem que dividir. Então, não dá para começar do zero. Tem que existir alguma coisa, existir para a gente dividir. Então, vai ser 1 dividido por zero, vezes zero, dividido por 1, vezes e assim por diante. Então, vai ser a divisão da magnitude não finita. Então, é uma magnitude, o 1 não é uma magnitude finita, é uma magnitude não finita. Aí a gente lembra dos números irracionais, que são aqueles lá como chama? Com fração, que vai fracionando, essa fração é infinita. E aí o resultado também é infinito. Que esse resultado dessa conta vai terminar sempre em zero. E dentro da finitude do homem, essa circularidade ela é infinita, porque é uma circularidade, então você sempre vai circular. Sempre vai poder circular, não precisa parar, vai sempre circular. E o círculo é a forma do zero, né? E a gente vê as rodoneias também, que lá no artigo da BBC tem as rodoneias, são círculos também. Então, eu dei uma pincelada nisso também, né?
Então, dá para falar que o infinito ali é a forma do infinito, aquelas rotoneiras, que é a forma do círculo. E tem uma questão que a gente está vendo em história, que é o looping. O looping explicaria a história da humanidade. A história da humanidade é circular, e a gente está vendo que ponto começou. Tem a Bíblia, que explica o começo da história da humanidade. Então, ali no Éden, a gente tem o início. E ali no Éden, a gente tem a árvore do conhecimento. Então, cada vez que o mundo acaba, tem essa previsão de catástrofe, aí o mundo acaba, aí começa tudo de novo. Então, começa ali no Éden. Aí, quem come a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal? Só Adão e Eva. Então, Adão e Eva têm o conhecimento. Os dois têm, os dois morrem. Eles passam alguma coisa para os filhos ficam com conhecimento, só que aquilo vai deteriorando até que chega na catástrofe, o mundo acaba. Então, quem sabe agora a gente regride e pega tudo o que é bom, fica bom até chegar lá no começo, faz um retrocesso, não é regride, a gente faz um retrocesso, chega no Jardim do Éden, não precisa destruir nada, pelo contrário, a gente reconstrói tudo, chega no Éden, a gente come a árvore do que é bom, do conhecimento do que é bom e do que é mal. Ou talvez a gente nem precise mais, porque a gente vai refazer e vai corrigir os erros. Outra coisa que eu achei interessante de pensar esse artigo e a Bíblia é que em Gênesis está falando assim, ó, no início a terra era sem forma e vazia. Então, voltando lá na explicação do Marquette, na hipótese que eu levantei de ser a divisão, começar com a magnitude 1 e ir para o zero, é assim, o zero é o nada, né? Aí a Terra era sem forma e vazia, é o nada. Então, nesse ponto, no início, a Terra era sem forma e vazia, a gente pega o Éden, então era a liberdade que o homem tem de ser o que ele quer, de fazer o que ele quer, dentro de um círculo. O círculo é limitado, mas ele tem a infinitude que o homem pode ter, que ele é capaz de ter. E aí é por isso que a Terra era sem forma e vazia. Aí lembra um pouco de Sartre também, o ser e o nada, o um e o zero. A gente é se Deus não for. Então, se Deus for, a gente não é. E é melhor que Deus seja, porque eu não consigo acordar, abrir meus olhinhos, fazer eu respirar, bater meu coração. Alguém fez isso. Então, alguém que é melhor que eu prefiro que mande na minha vida, decida as coisas por mim, é bem mais inteligente. Então, esses são os apontamentos que eu gostaria de fazer sobre esse artigo, achei muito interessante. E são ideias, eu gosto de espalhar ideias boas, que pessoas inteligentes conseguem levantar mais hipóteses, físicos, matemáticos, porque são questões profundas. Gente que estuda isso consegue desvendar vários problemas, questionar outras coisas que eu não tenho conhecimento, porque eu estudei em escola pública, e o ensino de matemática em escola pública é muito deficiente. Não sei como está hoje. Paulo Freire, né? Olha, a ideia dele é interessante, mas olha, eu sofri com a ideia dele. Eu sofri. Não tive um bom ensino. Então é isso. É isso. Ah, eu estudei filosofia, né? Como eu falo no artigo lá, eu estudei bastante coisa.